Ok, nós vamos dar uma parada de. Vamos parar um pouquinho de falar sobre características de Python, conceitos de programação e tudo mais. Vamos dar um passo atrás e falar de algumas coisas mais gerais, que são coisas que vão nos acompanhar para sempre. Na verdade, vai te acompanhar durante toda a sua vida de programador, certo? E tem um conceito, a gente vai começar a utilizar isso aqui em breve, e aí a gente vai primeiro começar a exercitar de uma forma mais abstrata, depois tentar colocar isso em prática, em linguagens de programação, que é o que a gente chama de álgebra de Boole ou álgebra booleana, certo? Álgebra booleana, ok? Isso daí, álgebra booleana ou álgebra de Boole, faz parte de toda linguagem de programação, de alguma maneira usa isso. E também no final do dia, quando você está programando o computador no nível mais baixo possível mesmo, a álgebra de Boole também ela é importante, tá bom? O que vem a ser álgebra booleana? Você já ouviu falar, Matheus? Você já ouviu falar de álgebra de Boole? Álgebra de Boole não, mas o conceito de booleano eu já ouvi falar já. Sim. Você provavelmente ouviu falar do conceito de booleano, né? O que é uma coisa booleana? C Sharp tem que criar variável tipo bool. Isso. Tem linguagens que você tem uma variável do tipo bool mesmo. Você pode criar uma variável que é uma variável booleana. E tem linguagem que usa isso de forma implícita, mas tem linguagem que usa variável booleana, a álgebra booleana. E da onde vem essa história? Da onde vem essa álgebra de Boole, variável booleana, coisas, sabe, declarar uma variável booleana, sabe? Da onde que vem isso? Esse cara aqui, esse George Boole, o cara que inventou esse conceito de álgebra booleana, ele criou algumas teorias, algumas notações para você lidar com expressões, sabe, com proposições, com lógica de proposições. E ele mostrou que dá para você tratar essas lógicas, essas proposições, como se fosse uma álgebra, onde você faz soma, você faz multiplicação, você tem outras operações que você consegue fazer diretamente em cima dela. E aí tem várias coisas interessantes que ele conseguiu fazer em cima dessa álgebra. E, cara, isso daí está na base da computação, sempre, ok? A gente vai utilizar isso para programar, a gente vai falar de variáveis booleanas e a gente vai falar sobre álgebra de Boole muito e muitas vezes. Bem, depois de um certo tempo a gente nem fala mais sobre álgebra booleana, isso aí acaba virando uma coisa natural, uma coisa automática para a gente, tá bom? O que nós temos aqui? Esse cara da álgebra de Boole, ele basicamente ele define. Bem, vamos mostrar como é que. Falei que não ia fazer em Python, mas vamos mostrar como é que funcionaria isso daqui em Python. Se você pegar e perguntar, eu estou colocando aqui no console, Matheus, o que dá se eu falar, sei lá, 5 mais 4? Qual que é o resultado de 5 mais 4, Matheus? 9. É 9. Agora, se eu perguntar qual que é o resultado de 5 maior que 4, a gente não costuma pensar dessa forma, a gente não costuma pensar que o 5 maior que 4 é uma operação, certo? Mas na verdade ela é. É uma operação relacional. E o que é o resultado de 5 maior que 4? Verdadeiro. É verdadeiro, certo? No caso, verdadeiro é o resultado da operação. Em Python ele vai dar como true. True, certo? Isso aqui é true. True é, no caso, verdadeiro, porque é em inglês. Mas esse daí é o resultado da operação. Então, eu posso fazer operações em Python. O que daria, por exemplo, 5 menor do que 4? O que vai dar 5 menor do que 4? É false. Então eu posso fazer operações que não necessariamente me dão um valor, um número. Eu posso fazer operações cujo resultado é sim ou não, verdadeiro ou falso, true ou false, certo? E quando eu faço essa operação que dá true ou false, a gente está falando que a gente está mexendo com bool, com uma álgebra booleana, a gente está mexendo com boole, certo? Com coisas que são booleanas. Inclusive, eu tenho o próprio valor true. O true é true. O true é o próprio valor true. Assim como false
é false. Meio que óbvio fazer isso, certo? Mas aí a gente pode fazer algumas brincadeiras, que é o seguinte: quando eu estou mexendo com booleano, eu tenho true e false, é a primeira coisa, e eu tenho algumas operações que eu posso fazer. Da mesma forma que eu posso somar dois números, eu posso fazer operações em cima de booleanos. Essas operações em cima dos booleanos, bem, não são muitas, mas tem algumas que a gente é digno de nota. A primeira operação que existe é a operação do not, certo? Not true. Mateus, o que seria not true? Falso, certo? Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, na verdade, o not é uma operação que eu faço em cima de um valor booleano. Então, eu poderia fazer o que é not 4 maior que 5. O que é not, desculpa, 5 maior que 4? O que é not 5 maior que 4? É falso de novo. É falso. 4 é true. Exatamente. 5 maior que 4 é true. Not true é falso. Beleza? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Olha só, a única coisa que a gente mudou, a gente já tinha feito comparações, mas a gente tinha feito comparações no laço, no while, e tínhamos feito comparações também no if, certo? Eu posso perguntar o que é not 5 igual a 4. O que dá not 5 igual a 4? Igual a 4 dá false e not false dá true. Dá true, certo? Óbvio que eu posso fazer isso com uma variável, tá? Estou fazendo com os números literais, mas eu posso fazer isso com uma variável. Eu fiz o n receber 5, e agora eu vou fazer not n igual a 4. Isso aqui vai me dar true. Certo? Tudo bem? Vamos lá. O que dá not n igual a 4? Dá false. Dá false. N igual a 4. O que vai dar n igual a 4? False. False. Not false. True. Not true. False. False. Certo? Então, na verdade, o que se você quiser, você pode colocar mais uns nots aqui. Not. Na verdade, o que a gente sabe é que se você tem dois nots, um depois do outro, um not anula o outro. Certo? Mas eu poderia fazer isso daqui indefinidamente, tá bom? O que nós temos aqui? O not é um operador booleano. Tá? Um operador booleano. Existem pelo menos mais dois operadores. Se você olhar aqui, olha, na álgebra de Boole, o not é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Esse tracinho com a setinha para baixo aqui, com um risquinho para baixo. Esse carinha aqui seria o nosso not na nossa álgebra booleana, tá bom? O 0 é o false, o 1 é o true. Nessa notação aqui, o 0 é o false, o 1 é o true. E tem linguagens que faz isso, inclusive. Tem linguagens que explicitamente usa 0 como false e 1 como true. Tem linguagens que é 0 é false, qualquer coisa é true. Tem cada linguagem, as linguagens variam o que ela define como sendo false ou como sendo true, tá? E aí tem esse carinha aqui, ó, esse tracinho aqui. Então, as linguagens também variam o que ela chama, como é que ela usa o not. Em Python, por exemplo, é not. Em C não vai ser not, em C vai ser uma exclamação. E aí por aí vai, tá? Mas vamos lá. Temos esses outros dois caras aqui, olha. Esses dois operadores aqui. Esses operadores são operadores que você pode usar, em todas as linguagens vão ter esses operadores, que é o operador de AND e o operador de OR. AND e OR, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar, se eu fizer assim, true, AND, true. Ué, abaixa um pouquinho lá, que eu lembro que tá dando pra ver. Abaixa. Não está dando para ver? Aqui. Só eu escalar um pouquinho. Aí. Sim, tá melhor? Perdão. Beleza? Então vamos lá. True and true. Como é que funciona o AND? O AND é um operador booleano que ele pega dois valores booleanos de cada um de cada lado e o que ele retorna é a combinação desses dois valores booleanos, certo? O not, ele pega um valor booleano e inverte esse valor booleano. O AND, ele pega dois valores booleanos e retorna um valor booleano combinado desses dois.
E a regra do AND é muito simples, certo? O AND funciona assim. Se os dois caras forem true, ele é true. Se não, ele é false. Então, o que vai dar aqui, Matheus? True. True. Vamos pegar o que dá true e false. Acho que ficou com espaço a mais, mas vai dar false. Vai dar false. Ele não se importa com espaço a mais. True e false dá false. E o que vai dar se eu pegar false e true? False. False também. E o que vai dar se eu pegar false e false? False. False também. Certo? De certa forma, o que a gente está fazendo aqui, a gente está dizendo quais são as 4 combinações que a gente tem das variáveis, dos dois lados do operador AND. Eu tenho que desse lado aqui é true, desse lado aqui é true, e a combinação deles vai dar true. Se qualquer um dos dois lados for false, a combinação dele vai dar false, certo? A gente vai mostrar depois, eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais bonitinho, mas aqui é o que a gente chama de tabela verdade, tá? Isso aqui é uma tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade é a tabela que diz qual que é a combinação que existe, como é que você combina os valores e como é que esses valores vai me dar o resultado combinado depois, tá bom? Nós temos um outro operador. Esse daqui, na álgebra booleana, esse operador é esse operador aqui, ó, que parece um circunflexo, certo? Virado para baixo aqui. Esse daqui é o operador AND. Nós temos outro operador, que é esse daqui, parece um V, na verdade. Esse operador é o operador OR, ou. E a tabela verdade do ou é assim: true, or, true. O que dá true or true, Matheus? True. True. O que daria true or false? True. True também. O que dá? Opa. True. Desculpa. False or true? True. Dá true também. E o que dá false or false? False. Dá false. Certo? Então, como é que a gente resume a tabela verdade do OR? Como é que a gente descreve a tabela verdade do OR? Se os valores são. Ela sempre vai tender a true. Só se os valores forem. Só se os dois forem false, ela vai ser false. Né? Exato. Se um dos valores for true, ele é true. Se os dois valores forem true, melhor ainda. Certo? Melhor ainda. O que a gente tem, na verdade? Basicamente, repara também, nós vimos o quê? Nós temos true, false, not, and e or. E isso daí é o suficiente. É isso que uma das coisas que o Boole provou é que esses operadores são suficientes para você descrever qualquer operação lógica que você vai fazer com proposições. Qualquer operação lógica você consegue fazer exatamente utilizando esses carinhas aqui. O x aqui é uma variável, na verdade ele funciona como uma variável, mas se você pegar qualquer expressão que você quiser, você consegue converter em true ou false. Mais que isso ainda, ele provou que você consegue simular as operações matemáticas mais elaboradas só usando esses operadores. A gente vai ver isso daí mais para frente quando a gente estiver trabalhando, provavelmente em C já, mas a gente consegue fazer qualquer operação só usando essas operações básicas. Então ele reduziu a complexidade de qualquer operação a mexer somente com esses carinhas booleanos. E não é pouca coisa isso não, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é isso aqui, ó. A recebe true. B recebe false. C recebe A and B. O que vai ser? Qual vai ser o valor de C nesse caso aqui? False. Vai ser false. Então, olha só.
eu consigo, o true e o false, ele acaba sendo operações, valores que eu vou usar, que eu posso combinar com variáveis também. Vamos pegar de novo, vamos pegar tipo, D recebe, sei lá, D recebe, nós tínhamos uma variável N aqui, né? Sim, nós temos. Então, D recebe N maior que 10. E recebe N mod 2 igual a 1. F recebe C OR E AND D. Aí eu já compliquei demais, né? Vamos tirar esse. F recebe só o. Depois a gente vai falar como é que faz isso na próxima gravação. F recebe E AND D. Certo? O que vai dar o F, Matheus? O D igual a N maior que 10, N é menor que 10, então vai ser false. Vai ser false. E N porcentagem 5 vai ser true. Uhum. False true vai dar false. False. Então F é false. Certo? Você deve estar perguntando também, mas é uma maneira diferente, esquisita de você processar essas coisas. Cara, é diferente, é esquisito, mas é muito útil. A gente vai usar isso muito, muitas vezes, tá? Vou parar a gravação e a gente vai voltar falando um pouquinho mais de tabela verdade. Vai ser a última gravação de hoje.